Bem-vindo, bem-vinda a Learn from the Case. Hoy, como vai? Abro esse canal para apresentar alguns casos. Atuo na área de neurologia e medicina interna e quero compartilhar um pouco do que tenho e estou aprendendo. Quero comentar que trabalho em diferentes hospitais em diferentes países. Também treinei em diferentes países. Consideren tal que os tratamentos en diferentes administrações possam e irão variar. Parece-me que isso também nos ajuda, contribui para a nossa formação médica. Hoje vou falar sobre epilepsia mioclônica juvenil, a importância de fazer perguntas específicas da doença para chegar ao diagnóstico. Um rapaz de 16 anos apresentou-se ao pronto-socorro com repetidas perdas de conhecimento transitórias, com duração inferior a 10 minutos. Após recuperar a consciência, ele não apresentou desorientação, confusão, mordedura de língua ou incontinência. Os achados físicos, exames de sangue, eletrocardiograma e ecocardiograma não mostraram anormalidades. A epilepsia mioclônica juvenil é uma forma comum de epilepsia generalizada que ocorre em jovens saudáveis. O que se esperaria encontrar na epilepsia mioclônica juvenil é a tríade de espasmos mioclônicos, crises tónico-clônicas generalizadas e crises de ausência. A prevalência é estimada em 0,1 ao 0,2 por mil. Os médicos de cuidados primários atendem esses pacientes, mas essa epilepsia nem sempre é diagnosticada. O diagnóstico de epilepsia mioclônica juvenil geralmente é simples debido a sua história característica. Contudo, distúrbios transitórios de consciência e convulsões tónico-clônicas generalizadas são as principais queixas na apresentação inicial, e os espasmos mioclônicos muitas vezes não são relatados. O intervalo entre o início da epilepsia mioclônica juvenil e um diagnóstico correto é geralmente considerado entre 2 a 8 anos. Portanto, conhecer as características da epilepsia mioclônica juvenil é importante para garantir diagnóstico e tratamentos oportunos, e evitar incidentes causados por perda da consciência. Ao estudar pacientes que apresentam perda transitória da consciência, é importante distinguir entre convulsões induzidas por epilepsia e síncope. Os médicos de atenção primária fazem diagnósticos com base em uma história detalhada, incluindo duração da inconsciência, pródromos, incluindo pré-síncope e diaforese, suor frio. Sintomas físicos, incluindo mordedura de língua e características de sintomas pós-ictais, incluindo diferenciação. A duração média da perda da consciência devido à primeira convulsão em crianças é de 10 a 20 minutos, após os quais é relatada uma primeira convulsão em 51 a 85% dos pacientes. A maioria dos sintomas positivos, como dor de cabeça, confusão e parecia, melhoram em um dia. Este relato descreve um caso de epilepsia mioclônica juvenil no qual a síncope era suspeito inicialmente, devido a uma breve perda de consciência e ausência de sintomas pós-ictais. Existem muitos relatos semelhantes como este na internet e na literatura. Você descobrirá que uma história de movimentos mioclônicos característicos
leva a um diagnóstico de epilepsia mioclônica juvenil. Então, paciente do sexo masculino de 16 anos, previamente saudável, sem problemas perinatais ou de desenvolvimento, apresentou perda transitória de conhecimento. 20 dias antes de sua visita, ele desmaiou repentinamente na estação, a caminho da escola. Ele se recuperou após cerca de 5 minutos e pôde ir para a escola normalmente. Ele não apresentou sinais de desorientação, confusão, mordedura de língua, incontinência ou paralisia após desmaiar. Nesse mesmo dia, visitou um médico num centro de saúde. Alguns dias, ou talvez uma semana depois, ele sentiu uma breve náusea e desmaiou novamente, por menos de 10 minutos, novamente na estação. O tempo indicado aqui não é muito claro, é baseado principalmente no bom senso, pois ele estava praticamente sozinho quando isso aconteceu e as pessoas ao seu redor não estavam prestando atenção suficiente ao relógio quando o ajudaram, mas definitivamente foi menos de 10 minutos. Depois de recuperar a consciência, ele não apresentou sintomas pós-ictais e conseguiu voltar para casa sem ajuda. Posteriormente, ele foi encaminhado ao neurologista para avaliação. Na consulta neurológica, o paciente relatou que tomava ibuprofeno uma vez por mês para dores de cabeça leves e nunca havia apresentado dor torácica, palpitações ou disnea. Ele não apresentava edema, ganho ou perda de peso, hematomas, anormalidades físicas ou neurológicas óbvias ou hipotensão ortostática. Os exames de sangue também não mostravam anormalidades. Radiografia simples de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma não apresentavam alterações. Apresentou algum movimento repentino e involuntário e, como resultado, deixou cair coisas, pode facilitar o diagnóstico de epilepsia mioclônica juvenil. Pacientes com epilepsia mioclônica juvenil geralmente respondem rápida e completamente a medicamentos antiepilépticos de amplo espectro, como valproato ou lamotrigina. Assim, o pronto planejamento diagnóstico e o tratamento precoce podem evitar acidentes causados por desmaios e melhorar o cotidiano dos adolescentes. Em muitos casos, o ácido valproico é o medicamento de escolha devido à sua eficácia no tratamento e ao seu baixo custo. No entanto, é teratogênico e outros agentes como a lamotrigina ou o levetiracetam podem ser recomendados para mulheres pós-púberes. O tratamento, neste caso específico, foram discutidos como o paciente e sua mãe e a lamotrigina foi escolhida. A outra conclusão importante deste caso é que, como a síncope e as convulsões não podem ser distinguidas apenas com base na história do paciente, as convulsões devem ser consideradas mesmo que a perda de consciência seja transitória ou ocorra sem desorientação ou confusão subsequente. Claro que é muito mais gratificante e, portanto, desejável que uma testemunha esteja presente quando uma pessoa desmaia, mesmo quando essa testemunha nem sempre tem muita ideia de quanto tempo ou exatamente quantos minutos durou a inconsciência. As informações que eles passam ajudam muito e também ajudam a pessoa. A exclusão de convulsões é ainda mais difícil
en casos con estado de desorientação autorrelatado, porque a precisão do diagnóstico é significativamente reduzida. Para diferenciar convulsões de síncope, a abordagem diagnóstica deve combinar múltiplos achados, em vez de ser potencialmente confundida pelos caprichos dos sintomas positais, especialmente se o paciente os relatar por conta própria. Concluindo, as convulsões não podem ser excluídas em pacientes com perda transitória de consciência, mesmo que os episódios sejam breves ou não envolvam desorientação ou confusão, especialmente quando a informação é autorrelatada. Em pacientes adolescentes, a epilepsia mioclônica juvenil deve ser considerada no diagnóstico diferencial e os médicos da atenção primária devem investigar ativamente e especificamente a presença de movimentos mioclônicos. Agora, gostaria de lembrar algumas coisas sobre esse tipo de epilepsia e o eletroencefalograma. Penso imediatamente na área do córtex que deve estar envolvida para ver a atividade convulsiva com o eletroencefalograma. Lembra? 6 centímetros quadrados ou mais. Isto é para eletroencefalograma tradicional. O eletroencefalograma invasivo não será discutido agora. Como regra geral, o estado de mal epiléptico não convulsivo deve ser considerado em todos os pacientes com nível de consciência reduzido, com ou sem problemas neurológicos conhecidos. O estado de mal epiléptico não convulsivo pode ser tratado, mas se não for tratado, pode causar obnubilação ou coma e tornar-se muito mais complicado. O estado de mal epiléptico não convulsivo pode ocorrer após estado de mal epiléptico convulsivo. Por isso, é importante tentar monitorar pacientes que sofreram estado de mal epiléptico com eletroencefalograma. Qualquer indivíduo que tenha tido convulsões clínicas e não tenha retornado aos valores basais no eletroencefalograma, deve ser conectado ao videoeletroencefalograma quando disponível. As crises electrográficas inequívocas são definidas como descargas de ondas de pico generalizadas ou focales a 3 Hz ou mais rápidas, descargas de qualquer tipo em claro desenvolvimento que atinjam frequências superiores a 4 Hz, sejam generalizadas ou focales. En resumo, a epilepsia mioclónica juvenil es geralmente diagnosticada entre as idades de 8 a 25 anos. Mulheres e homens são igualmente afetados. As convulsões mioclônicas geralmente ocorrem pela manhã ou após uma soneca. Também tem convulsões tônico-clônicas generalizadas e ausência. Pacientes são neurologicamente normais, fácil de tratar, responde bem aos medicamentos antiepilépticos, mas geralmente requer medicação para o resto da vida. No eletroencefalograma, quando você tiver sorte e conseguir capturar a atividade convulsiva, verá um fundo normal. Interictalmente, a maioria terá complexos de onda e pico generalizados de 4 a meia Hz. Esses podem ser ativados por fotoestimulação e privação de sono. Também é possível, embora raro, que uma pessoa desenvolva epilepsia mioclônica juvenil sem sintomas clínicos dramáticos e que sua vida continue sem saber da existência de epilepsia mioclônica juvenil até que algo mais óbvio apareça. A epilepsia mioclônica juvenil
representa entre 5 e 10% das síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas. A tríade clínica de crisis de ausencia, espasmos mioclónicos y crisis tónico-clónicas generalizadas raramente comienza após a segunda década de vida. Encontrei un caso apresentando na internet, aqui está o link que se quiser ler. He apresentado o caso de uma mulher de 74 anos que apresentou pela primeira vez espasmos e ausências mioclônicas. O eletroencefalograma revelou atividade epileptiforme generalizada de poliespículas e ondas com fotossensibilidade. Após questionamento minucioso, ela parecia ter tido um único episódio de convulsões tónico-clônicas generalizadas aos 10 anos. Ela permaneceu assintomática por 64 anos antes do diagnóstico, ou pelo menos assim parece. Embora rara, a epilepsia mioclónica idiopática pode permanecer assintomática por décadas e ocorrer em pessoas idosas. A classificação correta desta síndrome epiléptica, mesmo em pessoas idosas, é essencial, tendo em conta a resposta ao tratamento antiepiléptico adequado. Outro link. Observações em pacientes com epilepsia indicaram que pacientes com epilepsia mioclônica juvenil com mais de 40 anos são raros, sem diagnóstico, isso significaria. Existem alguns relatos de casos anedóticos de epilepsia mioclônica juvenil na velhice. Embora rara, a epilepsia mioclônica idiopática pode permanecer assintomática por décadas e ocorrer em pessoas idosas. Depois, o resumo aí diz: a epilepsia mioclônica juvenil é uma síndrome epiléptica generalizada idiopática relacionada à idade. O estado de mal epiléptico na epilepsia mioclônica juvenil é muito raro e pouco se sabe sobre sua etiologia. Apresentamos 2 casos de pacientes adultos diagnosticados retrospectivamente como epilepsia idiopática juvenil de estado de mal epiléptico não convulsivo, que se apresentaram pela primeira vez. A paciente era uma mulher de 52 anos que apresentou pela primeira vez confusão de breves convulsões tónico-clônicas generalizadas. A segunda paciente, uma mulher de 39 anos, deu entrada no pronto-socorro com perda temporária de consciência e estado mental confuso. Os eletroencefalogramas de ambos dos pacientes mostraram repetidamente polipontas generalizadas e ondas lentas que desapareceram após injeção intravenosa de lorazepam. Após anamnese cuidadosa, ambos os pacientes foram diagnosticados com epilepsia mioclônica juvenil e as convulsões cessaram logo após a medicação com valproato de sódio. O estado epiléptico não convulsivo em pacientes de epilepsia mioclônica juvenil é raro, mas uma história detalhada e a suspeita da doença são úteis para o diagnóstico. Este último, como você pode ver, também fala sobre outro tema em comum, o estado epiléptico em pacientes com epilepsia mioclônica juvenil. A história clínica, o eletroencefalograma e a resposta aos medicamentos antiepilépticos são ferramentas importantes nas quais podemos confiar. Espero que este vídeo tenha chamado sua atenção. Esta apresentação é um entretenimento para estudantes e profissionais de saúde que queiram ouvir estudos, discussões ou casos clínicos. Não pretendo de forma alguma substituir a aprendizagem proporcionada pela leitura de literatura médica ou a experiência proporcionada pela prática clínica.